Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos fazer correções das aulas dos dias 8, 9 e 10 do 7, já que nosso conteúdo dessas aulas são os mesmos conteúdos do exercício avaliativo que está em aberto desde o dia 24. Então, para ajudar vocês ainda mais nos exercícios avaliativos, nós iremos então fazer essas correções. Vamos começar pelo CA, página 49, número 11. Aqui nós tínhamos que completar o quadro de 1 a 50. Então, era só completar normalmente com os números em sequência de 1 em 1 até 50. Na letra A, era para pintar de amarelo os números múltiplos de 2. Então, aqui, não sei se dá para ver direito, mas está em azul clarinho, mas são todos os números pares. Esses são os múltiplos de 2. Na letra B, era para circular os múltiplos de 3. Então, aí estão eles circulados. E temos uma pergunta. Que números são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? São os números 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48. São os números que estão pintados de amarelo e circulados ao mesmo tempo. Letra C. Faça um X ao lado dos números que são múltiplos de 4. Então, aqui estão os números com xizinho. Que números são múltiplos de 2 e 4 ao mesmo tempo? Então, são todos os pares que estão na sequência de 4, ou seja, todos os que vocês marcaram X. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48. E que números são múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo? É quem está circulado e com X ao mesmo tempo. O 12, o 24, o 36 e o 48. E observando o quadro, agora nós vamos comparar com os múltiplos de 5. Quais são múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo? 10, 20, 30, 40 e 50. De 3 e 5 ao mesmo tempo, 15, 30 e 45. De 4 e 5 ao mesmo tempo, o 20 e o 40. E escreva os números que são múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40 e 50, em comparação com o quadro. E que números são múltiplos de 5 e 10 ao mesmo tempo? Os mesmos, 10, 20, 30, 40 e 50. Agora vamos para a apostila. Começaremos a partir da página 57, onde nós estudamos múltiplos também. A sequência de Maria era a sequência de 2 em 2 até 48. Então, 2, 4, 6, 8 até 48. A de Cláudio era de 3 em 3, também até 48. E a de Regina, de 4 em 4 até 48. Então, esses são os valores. Quantos números há na sequência de 2 em 2? São 24 números e a relação deles com 48 é que 24 é a metade de 48. Quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números pares? Os algarismos 2, 4, 6, 8 e o 0, que são os que formam os números pares quando estão na casa das unidades. Agora, página 58. 16 é o dobro de 8 e 50 é o dobro de 25. Lápis na mão número 1. Na sequência de 3 em 3,
Quais algarismos aparecem nas unidades? São todos os algarismos de 0 a 9. Escreva os algarismos na sequência que eles aparecem na terminação das unidades. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 2, 5 e 8. Então, era só voltar na sequência de 3 em 3 na página anterior e olhar as terminações, ou seja, as unidades. Na letra B, se o Cláudio continuasse por 3 números, ele parou no 48, o próximo seria 51, 54 e 57. Aqui embaixo, escreva os 6 termos da sequência de triplos que começa em 60. Então, 60, 63, 66, 69, 72 e 75. De 6 termos de triplos que terminam em 90. Então, a gente começa no 75, 78, 81, 84, 87 e 90. E o primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Qual é o algarismo das unidades dos próximos 3 números? Então, se a gente está em um número da sequência de triplos que termina em 4, as próximas terminações são 7, 0 e 3. 7, 0 e 3. Próxima página, aquela que caiu um pingo de tinta e a gente tinha que descobrir o número. Então, eu dei a dica que começava em 45. Então, 45 mais 3, 48, mais 3, 51. Então, o pingo estava no 5. 54, 57 e 60. Agora, observando a sequência de 4 em 4. A primeira frase é falsa, porque aqui está dizendo que aparecem terminações de 0 a 9. Não é. Na sequência de 4 em 4, nós temos terminações pares. A outra frase era verdadeira, tem 12 termos. A outra é verdadeira, que os algarismos das unidades são pares. A próxima é falsa. Os algarismos das unidades não se repetem na mesma ordem. Tem hora que se repete sim, não é verdade? Essa terminação aqui, ela vai se repetir. E por último, F também. Depois de um número terminado em 0, vem um número terminado em 2. Não, porque, por exemplo, o 20 está na sequência de 4 em 4. Depois vem o 24. Então, não é o 22, é o 24. Por isso que essa frase é falsa. Na ordem que aparecem as terminações é 4, 8, 2, 6 e 0. É a mesma ordem da sequência de dobros? Não é. No de dobros é 2, 4, 6, 8 e 0. Se Regina continuasse contando, quais seriam os próximos números na sequência? Parou no 48. Então, 52, 56 e 60. Letra D. Essa sequência é formada por resultados de multiplicações por qual número? A sequência de 4 em 4 é formada pela multiplicação pelo número 4. E aqui embaixo estava perguntando se uma sequência cujo algarismo das unidades é o 5 pode ser múltiplo de 4. Não pode, porque os múltiplos de 4 não terminam em algarismo ímpar e o 5 é ímpar. E aqui pediu para ver se era uma sequência de triplos e se sim, para completar o quadro. Ela pode sim ser uma sequência de triplos e aqui eu dei o exemplo com o número 36, 39, 42, 45, 48 e 51. Na página 60,
No exercício 3, pediu para escrever a sequência de 2 em 2 até 60 e circular os múltiplos de 3, ou seja, quem é da sequência de 3 em 3. Então, aqui está a resposta. E aqui embaixo era para a gente descobrir de quanto em quanto nós estávamos contando. Então, aqui estão também as respostas. 4, 3, 5, 10, 2, 3, 4, 10, 2 e 5. Você reparou que tem 3 sequências que começam com 156, essas 3 aqui. Qual delas chega antes em 168 é a sequência dos múltiplos de 4. Na letra B, o número 480 é o primeiro termo de uma das sequências. Ele é o dobro de qual número? 480 é o dobro de 240, porque o 480 dividido por 2 é igual a 240. Na letra C, está perguntando sobre a sequência de múltiplos de 10, que todos terminam em 0. E na sequência de múltiplos de 5, como são os algarismos das unidades? Eles se alternam entre 5 e 0. No exercício 5, pedia para escrever uma sequência de múltiplos de 5 com 8 termos e circular os múltiplos de 10. Então, aqui está um exemplo começando a partir do 35, mas vocês poderiam começar a partir de qualquer múltiplo de 5. Então, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, e eu circulo todos os terminados em 0. Eu circulei 4 termos. Aí a gente já vem para o estudo sobre áreas. E aqui, quantos quadradinhos nós tínhamos nessa imagem? 12 quadradinhos. Na página 62, começaram nossas atividades da seção lápis na mão. E na letra A perguntava quais multiplicações podiam ser escritas para representar o total de quadradinhos da página anterior. Então, era 3 vezes 4, que dava 12, ou 4 vezes 3, que também é 12. Cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, então quantos centímetros quadrados tem a área do retângulo? 12 centímetros quadrados, CM com o 2 ali em cima. Aqui era para completar com as dimensões que estavam faltando, em cima 5 centímetros, embaixo também, de um lado 2 centímetros, do outro também. Quantos centímetros quadrados cabem nesse retângulo? É só multiplicar o comprimento vezes a largura. Então, 2 vezes 5, 10. Cabem 10 centímetros quadrados. Aqui era para completar a frase, colocando o número 10. E na letra B, nós tínhamos que completar com os espacinhos que estavam faltando. Então, aqui, ó, é 2, porque o total era 3, menos essa distânciazinha aqui que media 1. Então, aqui ficava 2. E aqui embaixo é 3, porque o total era 5, menos esse espacinho daqui, que é esse mesmo aqui de cima, que mede 2. Então, 5 menos 2, 3. Qual é a área da figura em centímetros quadrados? Então, a gente separou essa figura em 2 partes, veja só. Temos uma parte que nós temos 2 de comprimento vezes 3 de altura, então 3 vezes 2. E temos uma outra parte que tem 3 de comprimento por 1 de altura, então 3 vezes 1. Fizemos aqui 3 vezes 1, que é 3, e 3 vezes 2, que é 6. E somamos o que está circulado. 3 mais 6 é igual a 9 centímetros quadrados, que é a área dessa figura. Na letra C, essa figura tem 12 lados e o contorno mede 12 centímetros, que é só contar quantos tracinhos laranjas tem.
Qual é a área dessa figura? A área é de 5 centímetros, porque se você pontilhar, você fica com 5 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada um. Então, a área, 5 centímetros quadrados. No exercício número 3, qual é a área da folha quadrada de papel? A folha tem 6 quadradinhos por 6 quadradinhos, então a área é de 36 centímetros quadrados, que vem de 6 vezes 6. Em quantas partes dividiu a folha? Dobrou no meio, então dividiu em 2 partes. Complete a frase usando uma fração. O triângulo é a metade, 1/2, da folha quadrada. Você reparou, então, que como dobrou no meio, nós temos 2 triângulos de mesma área. Então, nós temos a área igual a 18 centímetros quadrados, porque a área do quadrado era 36, nós dividimos pela metade, dividimos por 2, que foi igual a 18 centímetros quadrados. E para finalizar, a página 64... daquele triângulo, nós dividimos ao meio novamente, formando 2 triângulos iguais e um deles foi pintado de laranja. Então, qual é a área do triângulo laranja? A área vai ser a metade daquele triângulo anterior, que media 18 centímetros quadrados. Então, dividindo isso pela metade, dividindo por 2, nós temos que a área do triângulo laranja é de 9 centímetros quadrados. E completando a frase, nós temos que o triângulo laranja é 1/4 da área da folha quadrada, porque, observa o desenho, ele é a metade da metade, e é isso que significa 1/4, metade da metade. No exercício 4, nós tínhamos um triângulo que ele veio de uma folha quadrada de 16 centímetros quadrados. Então, qual é a área desse triângulo? Ele é a metade da folha quadrada. Então, a folha tinha 16 dividido por 2. Então, a área é de 8 centímetros quadrados. E aqui nós temos que a Mariana está calculando quanto que ela vai gastar para reformar aqui o piso. E as medidas que ela precisa considerar é 5 metros vezes 4 metros. E aí, quer saber se a área vai dar mais do que 1000 centímetros quadrados. Então, vamos fazer o seguinte. As dimensões são 5 metros por 4 metros, não é verdade? 5 metros é a mesma coisa que 500 centímetros. E 4 metros, 400 centímetros. Certo? Então, para a gente fazer a área em centímetros, nós temos que multiplicar 500 por 400. Aqui tem macete, pessoal. 5 vezes 4, 20. E eu vou repetir todos os zeros. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Separando as classes, nós temos 200 centímetros quadrados e isso é mais do que 1000 centímetros quadrados. E assim a gente termina a nossa correção e ela pode ser útil também para vocês fazerem a atividade avaliativa, quem ainda não fez. Então, quem já fez também pode dar uma revisada e ver se conseguiu fazer tudo certinho, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos para vocês e até a próxima aula!